Podemos assentar? Sempre é uma honra servir ao Senhor, servir a casa do Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: um ano se foi, mas as promessas de Deus não estão vinculadas ao calendário da terra. Amém. É tão bom quando Deus fala. Só Deus é capaz de quebrantar o nosso coração, nos fazer entender que a caminhada é árdua, mas sempre haverá dele uma palavra para te aliviar quando você achar que não cumpriu a missão. E estar aqui é um presente, pastor Verli, pastora Bruna. Para mim, pastora Bruna é Bruninha. E o João é um neto do coração. Já faz parte da minha família, como todos aqui. Eu tenho um carinho especial por vocês, vocês podem ter certeza. Nem sempre eu posso estar, mas o coração vai junto. Porque o que está em jogo aqui é o reino. Amém. E trago um abraço da minha casa. O Júnior está lá descansando. O homem não aguenta, né, queridos? Não aguenta o peso da gente, né? Está lá desmaiado. Mas eu falei com ele: você fica aí que eu vou. Ainda chamei o Titico para vir comigo. Então eu trago um abraço da minha casa. É um culto, sei que você está cansado, viraram à noite, comeram tudo que não podia. Mas não tem problema. Jesus perdoa a glutonaria também. Não é verdade? E eu trouxe uma palavra, algo que Deus tem falado ao meu coração, de muitas, que às vezes nós chegamos no final do ano, nós temos dificuldade de agradecer ao Senhor. Porque às vezes aquilo que nós temos em Deus parece ser mais prioridade do que aquilo que Ele estabeleceu para nós. Nós temos dificuldade de entender a trajetória de Deus na nossa vida. E talvez, ou a maioria, pode até não declarar, mas sempre há uma sensação: por que não aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que situações não foram mudadas? Ontem, eu acompanhando uma irmã que vai à minha igreja, e foi terça-feira. Eu cheguei do cross, ela mandou uma mensagem: minha mãe acabou de falecer, dentro de casa. E fomos lá, na véspera do Natal, fazer o culto fúnebre. São situações que nós não programamos e que fogem do nosso controle. Mas Deus sempre terá uma boa palavra para nós. O nosso agradecer, porque a palavra dele ativa a esperança dentro do nosso coração. Abra sua Bíblia comigo. Segundo escreveu São Marcos, capítulo 9, versículo 21 ao 24. Eu não vi, foi o Vitor aqui. Cadê ele? Cadê meu filho? Aí, te amo. Podemos lermos? De muitas palavras que nós temos, é uma palavra talvez de reflexão, mas que vai gerar assim um coração grato. Nos diz assim a palavra: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo tem que isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se pode, tudo é possível ao que crê.
E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Diga graças a Deus. Fala assim comigo: Deus, obrigado por escolher a boa parte. Amém. Como você vai ter que pregar comigo, olha bem no olho da pessoa que está do lado e diz para ela assim: quanto tempo tem? Não, fala com voz que está com a barriga cheia de pernil. Quanto tempo tem? Pronto, só até aí. Esses dias, a gente que é pastor, a gente observa muitas coisas. O João já cresceu. Mas existem coisas que são peculiares de criança. Na minha igreja, está cheio de neném. Cada um mais bonitinho que o outro. Tem um que chama o José. José, ele é branquinho. Pensa no menino que não chora. Ao ponto de estar numa confraternização de mulher falando, gritando na cabeça dele, o menino parecia que estava no harém. Ele não chora, absolutamente. Mas, em compensação, eu tenho o Anthony. O Anthony tem 1 ano e 4 meses, agora está começando a caminhar, a andar. Mas ele é um menino arisco. Ele olha para você com aquela cara assim: pode me pegar. Aí na hora que você estende a mão para pegar ele, ele vira as costas, te ignora e sai correndo para o braço da mãe. Mas a gente perdoa. E ele chora muito. Ele chora por tudo. E o mais interessante disso, que a mãe codifica o choro daquela criança. O pai não consegue, ele esforça. Mas a mãe sabe exatamente o choro de um filho. Quando ele está com fome, quando ele está com dor de barriga, quando ele está com manha, quando ele está com pirraça. E o pai às vezes fica boiando. Por quê? Só entende o filho aquele que aprendeu a gerar. E aí, eu ouvindo algo e observando e ligando as coisas, um certo pastor, ele não é aqui, ele é de São Paulo. Ele ainda era solteiro e ele foi visitar a irmã dele que estava com o nenenzinho nessa idade. Quando ele chegou lá, a criança estava sentada na cadeirinha. Ele mal conhecia o tio direito. E de repente, ele conversando com a irmã dele, essa criança disse assim, disse não, né? Balbuciou. Nhame, 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 nhame. Aí ele olhou para a mãe disse assim, ah. Aí a criança começou a ficar nervosa, começou, nhame, nhame, nhame. Ela falou assim para mim. E ele lá boiando, porque ele não estava entendendo. Aí, de repente, a criancinha ficou com raiva, bateu na cadeirinha, expressou o máximo que pôde, disse assim, nhame, nhame, nhame. Aí a mãe, toda dengosa, como a pastora Bruna, disse, calma, meu amor. Mamãe já vai servir o almoço. O tio que não era pai, olha e disse assim, vai pegando, Vitor. Como assim? Como é que você sabe que a criança que está lá balbuciando era fome? Aí ela disse, foi eu que gerei. Talvez 2025 não fez sentido para você, mas quem gerou sabe. E esse texto tem muito a ver, só que o personagem aqui não é a mãe, é um pai. E eu queria que você entrasse comigo nesse raciocínio, rápido. Imagine uma criança que o pai observa crescer, ou a mãe. E o tempo vai passando, você consegue diagnosticar esse filho. A mãe e o pai sabem o filho que tem. Eu sei, quando os meus filhos estão tristes, eles não precisam falar nada. A forma com que eles andam, a forma com que eles olham, a forma com que eles gesticulam, até o tom da voz, eu sei o que os meus filhos estão passando. E era exatamente com a vida desse pai. Ele vai ver seu filho crescer. E como boa criança, como na minha época dos anos 90, sabia o que era jogar uma bola, soltar uma pipa, jogar finca. Quem já jogou finca aqui? Finca, birosca, bolinha de gude. Essa criança era uma criança comum, como qualquer uma outra. E talvez ele olhava e dizia, esse é o meu filho.
Ele é desse jeito. Ele tem algo peculiar da sua própria identidade, da sua personalidade. Só que o texto vai dizer que o tempo vai passando, essa criança, ela começa a se modificar. Quem jogava bola não joga bola mais. Quem brincava de pipa agora não brinca. Quem conversava muito agora está quieto e arredio. E o pai começa a observar e talvez para a sua própria memória ele está dizendo: eu sei quem é o meu filho, mas esse daí eu não sei quem é. Porque às vezes nós mudamos as nossas atitudes e Deus está olhando para nós e diz: não é dessa forma que você começou 2025. Não foi dessa forma que você fez a virada do ano num projeto de vida para mim. Porque quem gerou sabe como é que você está se virando. E agora, para piorar, para agravar o coração daquele pai, essa criança agora, ela se joga na água, se joga no fogo, se joga no fogo, se joga na água, de forma repentina, de forma multa. O pai está desesperado e para agravar mais, que além de jogar na água e no fogo, ele agora arranja os dentes e a espuma cai no canto da boca. O pai está olhando o filho que ele conhece e está dizendo: eu conheço meu filho, eu sei quem eu gerei, só que esse daí não é o meu filho. Sabe quando é que eu vou ter um coração grato? Quando eu reconhecer o dia que eu mudei as minhas atitudes diante daquele que me gerou. Porque não tem como ensaiarmos uma gratidão. Você só pode dar aquilo que você tem. E ele está olhando aquela situação. A criança está estranha. Ele está observando e está dizendo: eu não sei quem ele é. Só que esse pai vai ensinar uma coisa para nós. Ele não fica olhando dentro de uma bolha as suas mudanças radicais e de uma forma piorada e vai deixar o tempo passar. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele vai procurar ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa. Vivemos em um tempo onde pessoas têm perdido a sua credibilidade. Existe um tempo onde a solidão tem sido a companhia de muita gente por causa das alianças quebradas. Mas eu ainda acredito em pessoas que são de confiança. Eu ainda acredito que Deus levanta gente do nosso lado para nos ajudarmos quando as coisas parecem sair fora do trilho. Por quê? Porque o propósito de Deus não é uma boa amizade. O propósito de Deus é que você carregue o seu propósito até o final. Às vezes nós estamos aliançados com pessoas que não têm nada a ver conosco. Pessoas que são ao contrário de atitudes, mas que são primordiais para que você chegue ao destino que Deus tem para você. O que ele vai fazer? Ele vai furar uma bolha relacional. Ele precisa de alguém para ajudar. Ele precisa de alguém. Por quê? Porque quem está do lado de fora pensa melhor. Quem está do lado de fora, a caixa fora, o pensamento fora da caixa é diferente. E ele vai o quê? Atrás de ajuda. O problema é que muitas das vezes nós achamos que vamos aguentar tudo sozinha. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é uma super mulher. Você não é um super homem. Você tem as suas limitações como qualquer uma outra. E isso não tira a tua dignidade diante do Senhor. No dia que o altar que você subir não estiver dando conta, desça e peça ajuda. Se no dia que você não dá conta de vir à igreja, porque você viu coisas que você não deveria, vai atrás de ajuda. Se você é um líder, tira a roupa, o uniforme, senta e deixa alguém cuidar das suas feridas. Eu não posso viver de aparência, porque aquilo que é aparência uma hora vai cair. A gratidão não é feita por aquilo que eu construí, mas por aquilo que eu carrego. E isso tem muita diferença. E ele vai atrás de quê? Ajuda. Fala assim para o teu irmão: quando eu precisar de ajuda, me acolha. Porque eu preciso aprender a dividir as minhas dores.
Eu preciso de um ombro para chorar. Igreja é maior do que a amplitude do ambiente, mas é feito de gente confiável, gente que senta do seu lado, que passa luta como você. E ele vai aonde? Atrás dos discípulos. Ele vai atrás de Pedro, ele vai atrás de João, ele vai atrás de Lucas. E eu acredito que quem está sentindo dor quer falar. Fala para a pessoa do teu lado: quando eu estiver com dor, me empreste seu ouvido. E eu fico imaginando que ele falou assim: olha aqui, o meu filho, ele jogava bola, soltava pipa, brincava, conversava, agora ele mudou, ele não brinca mais, ele está arredio, ele está chorando à toa. E o pior, ele cai na água, ele cai no fogo, cai no fogo, cai na água. Ele agora está rangendo os dentes, está barbando. Por favor, me ajude. Eu acredito que os discípulos, sim, ajudaram como a igreja ajuda. Toda a igreja tem a sua particularidade. Eu gosto de colocar objeto no altar, mas às vezes quem está aqui na frente também faz um nível de ministração. A igreja é para isso, é para te ajudar. Pastor Verli está aqui, pastora Bruna, como toda a equipe. Vamos orar, vamos na sua casa, vamos ungir, vamos trazer a peça de roupa no altar. Porque são estratégias que Deus está dando para a gente. E ele vai, eu acredito que os discípulos fazem 21 no monte, fica de jejum de Daniel, eles fazem o possível e o impossível. Só que o texto vai dizer que a cura não chegou, porque existem coisas que não é para o homem, é para Deus. Sabe quando é que eu vou ter gratidão? Quando eu entender que o nível de maturidade vai fazer com que eu entenda que aquilo que é para a terra e aquilo que é para o céu. Porque senão eu desisto. E ele talvez ele diz: não, então vamos embora para casa. Eu vou lá para a igreja da Filadélfia, porque a aba não resolveu o meu problema. Mudar de igreja não vai resolver o seu problema. O que resolve os nossos problemas, quando eu tenho uma mentalidade de Cristo. Qual é a mentalidade de Cristo? A maturidade de entender o que é para o homem e o que é para Deus. E ele olha e diz: infelizmente eu não consigo. Só que o texto não vai dizer que o pai vai desistir. Por mais angústia que ele esteja, talvez o problema, talvez de muitos aqui hoje seja esse. Qual o problema? Ninguém está resolvendo o meu problema, mas isso não te dá o direito de desistir. O reino não tem lugar para desistentes. O lugar do reino de Deus são para pessoas perseverantes. Pastora, mas eu preciso dar uma resposta. Deixa eu te falar. Para de dar ibope da tua história sobre aquilo que ainda não resolveu. Viva o hoje, porque o amanhã não te pertence. Ele vai ficar lá, como é que se diz? Ele tinha duas opções: ou ele vai ficar preso ao passado, vai ficar preso nas decepções, ou ele pega tudo aquilo e avança. Porque as nossas decisões são nossas. Essa semana, há um tempo atrás, eu recebi um áudio de alguém e disse: por que você não me ajuda? Só acontece comigo. Que você não me colocou a par de nada. Eu falei que, minha filha, se você for capaz de me responder 3 perguntas, você resolve o seu problema. Quem você é, quem você se tornou e quem Deus te chamou para ser. Se você for capaz de responder, a metade dos seus problemas já está resolvido. Esse pai está desesperado. Ele vai embora para casa. O texto não fala que ele vai embora para casa. Ele não fala que vai ser um desviado. Ele não fala que vai lá para o WhatsApp para meter pau em todo mundo, não. O texto vai dizer que ele vai atrás de quem? De Jesus. E aonde é que Jesus está? Descendo do monte da transfiguração. Jesus acaba de dar uma experiência nítida para Pedro, ao ponto de dizer: um negócio que está tão bom, façamos uma tenda, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Jesus está descendo do monte. Quando ele chega no pé do monte, o pai se joga. Eu acredito, porque quando a gente vê o filho da gente doente, a gente faz qualquer coisa e diz: Senhor, me ajuda.
O meu filho brincava, não brinca mais, jogava bola, não joga mais, conversava, está redio. Agora joga na água, joga no fogo, está rangendo os dentes, está cuspindo pelo canto da boca. E ele está falando. Deixa eu te falar, Deus não tem problema em gastar tempo em ouvir as suas dores e as suas lamúrias. Deus respeita a nossa dor. Eu acredito que ele deve ter falado 1 hora, se fosse então a mulher o dia inteiro. Só que quando ele termina de falar, Jesus vai fazer uma pergunta que não tinha nada a ver com o que ele está vivendo. Para Jesus tinha algum problema curar aquela criança? Não, por menor, Jesus ressuscitou morto. Jesus poderia, não, vem cá meu filho, traz seu filho aqui, vamos pôr a mão na cabeça dele e vai viver feliz para sempre. Poderia, mas Jesus ouve tudo e vai fazer uma pergunta para ele. E vai dizer, quanto tempo tem? Talvez aquele pai está dizendo assim, não, mas eu vim aqui atrás de cura, Jesus está querendo saber outra coisa. Sabe por quê? Porque às vezes Deus precisa nos frear, para que a gente tenha a capacidade de ouvir aquilo que nós não ouvimos, quando as angústias batem na janela do nosso coração. O que Jesus está dizendo aqui, ele deu um freio de mão no coração desse pai. Para quê? Para que ele agora ouça aquilo que ele não ouviu. Como que eu vou ter um coração grato se eu nunca paro para ouvir o que Deus tem para me dizer? Como que eu vou ter um coração grato se eu não tenho tempo para ouvir o que Ele tem para me dizer? Já que a voz de Deus me acalma, já que a voz de Deus me alegra, já que a voz de Deus me dá esperança. E às vezes nós não conseguimos pararmos, porque nós colocamos a nossa necessidade maior do que a voz do Senhor sobre a nossa vida. E Jesus vem com uma pergunta, eu acredito que aquele pai diz assim, tem nada a ver. Eu estou aqui atrás da cura e esse homem está querendo saber quanto tempo tem. O texto vai dizer que quando ele fala quanto tempo tem, na hora, ele cala a boca, ele para, porque Deus precisava trabalhar nele primeiro, antes de trabalhar o ambiente que estava lhe roubando a sua força. Quanto tempo tem que esse menino está desse jeito? E essa é a pergunta que eu lanço para você. Quanto tempo tem que as coisas estão desandando na sua vida e você não consegue perceber, porque você não para ouvir o que os céus têm para te dizer? É como se Jesus estivesse dizendo, quanto tempo tem que você poderia ter procurado uma ajuda e não procurou? Poderia ter resolvido as suas pendências e você não resolveu. Você teve tempo de se achegar a alguém e reatar uma aliança que foi quebrada. Quanto tempo tem? Porque a gente coloca dentro de nós a palavra emblemática, que a gente é cristão, a gente perdoa todo mundo, vamos parar com hipocrisia. Tem gente que é difícil a gente perdoar, porque perdão leva tempo. Não é uma varinha de cordão que você bate e amanhã você esquece, não. Há memórias, e a gente precisa respeitar as nossas memórias. Deixa eu te falar, qualquer mudança que você queira na tua vida, você precisa de 3 anos para se reabilitar uma nova conduta de pensamento, de atitude, seja qual seja a área da sua vida. Os céus não é imediatista, porque aquilo que vem de forma imediata, ela não gera processo, e o reino de Deus é feito de processos na nossa vida. Quanto tempo tem? Se o tempo curasse muita coisa, farmácia vendia relógio, e não dá. E Jesus está chegando perto dele e está dizendo, quanto tempo tem? Eu disse esses dias numa igreja que eu estava ministrando, eu amo o suco da uva, mas para o suco da uva existir, a uva teve que pagar o preço de ser esmagada.
ela tem dois propósitos: ou eu como ela inteira, ou eu rasgo ela, para que saia ela uma outra vertente, para abençoar uma outra fase, que é a do vinho. O problema é que a gente vem na igreja e diz: Senhor, faz um vaso novo, mas a gente não permite Deus trabalhar na nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa: aquilo que Deus não toca não pode ser revelado à próxima estação. Como que eu quero viver uma nova fase se Deus não é capaz de mudar quem nós somos? E o que a Bíblia está dizendo: quanto tempo tem? Jesus olha aquele homem para e está dizendo para ele: olha, tem muita coisa no teu passado que você está arrastando. Tem gente na igreja que está vivendo de rastro, de ferida. Deixa eu te falar uma coisa: não dá para levar uma bolsa cheia de mágoas. Não dá para levar uma bolsa cheia de situações mal resolvidas. O ano vai passar e às vezes os ciclos da nossa história ainda são os mesmos. Como que eu vou ter um coração grato se eu não consigo ressignificar a minha vida? Se eu não consigo sentar na mesa com aqueles que um dia me feriram? Quem são as pessoas que 2025 feriram você, traíram a sua confiança? Porque a forma que eu me relaciono de forma horizontal é a forma que eu me relaciono na vertical. E ele está ali. O que Jesus estava dizendo para ele e para nós: um coração grato não combina com uma vida de aparência. Vivemos em um tempo de pessoas fracas, frágeis, emocionalmente quebradas, porque insistem em viver uma vida que não é real. E Jesus está ali. Quando Jesus vai dizer quanto tempo tem, eu não sei qual foi o momento, mas houve um silêncio e aquele pai vai dizer: desde infância. Quando ele revela o período que tudo começou, a Bíblia vai dizer que ele começa a chorar, porque o coração grato, ele é anelado a um coração de aquebrantamento. Ele vai buscar a sua memória, aonde as coisas começaram a acontecer na vida daquela criança. Talvez hoje é dia de você buscar na sua memória o dia que começou a dar errado, o dia que você começou a viver de aparência, vendendo um peixe que você não tem. Deus não tem problema com as nossas fragilidades. Deus não tem problema dos projetos que não deram certo na sua vida desse ano. O que Ele não vai querer é que você viva uma vida que não é sua. Quanto tempo tem? Se eu fazer algumas perguntas aqui, eu vou te falar uma resposta de algumas pessoas. Ah, Senhor, a minha vida 2025 foi boa? Não vou ter gratidão nenhuma, porque esse ano me feriram. Me fala, quem nunca foi ferido nessa vida? Quem nessa vida nunca foi esquecido em algum lado da história? Quem nessa vida nunca sentiu o sentimento da rejeição? Querido, o que a Bíblia está nos dizendo é: você quer viver um coração grato, aprenda a viver bem e libere você mesma para você mesma. Sabe o que eu acho lindo, pastor Verli? Jesus está na cruz. Quando a gente vê a imagem de Jesus, da paixão de Cristo, ele com um lençol nas suas partes íntimas, na verdade, Jesus foi crucificado nu. Mas ele estava nu, machucado, rejeitado pelos seus, sendo balbuciado por palavras de blasfêmia, mas ele olha para o alto e diz: Pai, eu entrego o meu espírito. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era, filho de Deus.
Ah, não. Sabe por que você tem um teu coração grato? Não é porque as pessoas não deixaram de te ajudar. Não é porque as pessoas não olharam na sua cara. Não é porque o emprego que o outro tem você não teve. Mas é porque você carrega o quê? Uma originalidade. Qual é? Você é filha de Deus. Independente do cenário que você vive. Eu preciso saber quem eu sou. Gratidão é mais do que algo material. É aquilo que eu sou. E ele vai dizer: Senhor. Ele vai dizer: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Pai. Mas como é pai? Está sendo humilhado. É pai. Independente do que você passou esse ano, independente das oportunidades que não chegaram, independente que talvez você vai ter que reescrever de novo projetos que há anos você tem escrito e não tem acontecido, mas com uma certeza: você é filho de Deus e ninguém e nada vai tirar você desse patamar de aliança eterna com o Pai. Eu preciso me liberar. Eu sou apaixonada com manga. Se eu tiver um caroço de manga e plantar ela, com o tempo vai nascer o quê? Ah, não, fala porque você tá com a barriga cheia do pernil. Vai nascer o quê? Não, vai nascer morango. Se eu tiver uma semente daquela coração de boi e plantar, vai nascer o quê? Não, vai nascer abacaxi. Sabe qual é o nosso problema? Porque a gente, mesmo sendo a semente completa, nós temos gerado uma insegurança dentro de nós. Por isso não produzimos aquilo que os céus têm para nós. A insegurança tem tirado o lugar de Deus no nosso coração. Porque a gente quer o filho do outro, a casa do outro, o emprego do outro, o ministério do outro, a vida do outro. E Deus está te dizendo: tudo que você tem como semente vai gerar árvore. E você não vai dar fruto do outro, você vai dar o que os céus têm para a tua vida. Você vai gerar o que o Senhor tem para você. E quando eu chego no Pai, eu sou satisfeito. Sabe quando é que vai vir gratidão no nosso coração? Quando a gente aprender a se redescobrir. O que eu vejo é gente cansada, querendo viver a história do outro. Mas Deus sempre vai levantar alguém para que você cumpra o teu propósito. Esses dias eu me peguei lendo sobre Simão Cirineu. Jesus tinha apanhado a noite toda num pau baixo de quase 60 centímetros. Estava machucado, sanguentado, carregando uma cruz que não era dele. E ele está no caminho do Gólgota, sob a pressão psicológica e emocional das pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não cai fora da cruz, ele cai na cruz. Sabe o que é que Deus te ajuda? Porque nós não caímos fora do propósito. Nós às vezes desfalecemos dentro do propósito. Jesus cai. Simão Cirineu nem sabia quem era Jesus, querido. Ele estava lá para levar a ovelha dele no sacrifício do templo, para entregar para o sacerdote. Eu vou arriscar algo meu, pessoal santo. Eu acredito que o soldado olhou para Jesus, magrinho, machucado. A estatura, ele olha para Simeão, talvez tinha a mesma estatura, o mesmo tamanho. Pega ele pelo colarinho, põe ele debaixo da cruz, tira Jesus por um tempo. E ele segue o caminho até o lugar de caveira. Quando ele chega lá em cima, ele tira Simeão, coloca Jesus para cumprir. Sabe por quê? Porque Deus sempre levantará gente que viveu a sua história para que você cumpra o seu propósito. Não espere pessoas diferentes daquilo que não viveu o que você está vivendo para te ajudar. Só entende de dor quem passou dor. Só entende de traição quem foi traído. Só entende aquele que foi abandonado, aquele que passou a mesma situação. Não espere pessoas diferentes das características daquilo que você está vivendo, porque senão vão te matar no meio do caminho.
Às vezes a gente olha gente que a gente nem conhece e a gente está correndo atrás de gente que não viveu o que você viveu. Talvez quem está do teu lado tenha a sua estatura para te ajudar. Talvez nem converse com você direito. Talvez nem tenha intimidade. Mas quando unir a sua dor com a dor que quem está passando, uau! A intimidade será revelada. A aliança será levantada e alicerçada. Olha para a irmã do teu lado assim, talvez você não é muito chegada a mim hoje, mas no dia que chegar, vai vir para cumprir propósito. E o texto vai dizer, eu não posso demorar, que esse pai está dizendo, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Na verdade, o texto vai dizer outra coisa. Ele vai dizer, me ajuda na minha pouca falta de fé. Mas no grego é incredulidade. Ele começa a chorar, porque Deus estava esquadrinhando, queridos, de falar. Aquilo que a gente não libera se torna impedimento para um coração grato. Esses dias, pastor, eu estou lendo sobre Atos 27. Atos 27 tem muito a ver com a carta sangrenta de Paulo, no livro de 2 Coríntios. Paulo estava na sua pior prisão em Éfeso. Estou terminando. Ele estava doente, sozinho. Ele passa 2 anos e meio preso nas masmorras, ao ponto daqueles que acompanham, quando ele sai da prisão, eles têm que tampar os olhos de Paulo, porque se ele olhasse diretamente para a luz, poderia queimar a íris dos olhos, pelo tempo que ele ficou na escuridão. Ele sai dali, ele fica com medo de ser julgado no sinédrio, mas como ele tem a sua nacionalidade romana, de romana eles mandam ele para outro lugar. Paulo agora está indo para Creta, só que ele está doente e em jejum. Quando de repente o Senhor fala com ele algo e ele vai chamar o capitão, diz, não é bom que saiamos daqui, porque iremos enfrentar uma grande dificuldade, a nossa vida estará em perigo. O capitão ouviu? Não. Eles entram na embarcação e no meio, talvez do caminho, em alto mar, se levanta o Euroaquilão. Um estudioso americano vai dizer que é um tsunami. Qual é a diferença? Porque o barco ele é feito na proa. Ele tem o lado direito e o lado esquerdo. Por quê? Se o vento virar à esquerda, a direita segura. Se o vento vier à direita, a esquerda segura. Mas o Euroaquilão, ele é a massa quente que arrebenta no ar e ele choca os dois e que faz o tsunami. A polpa do barco onde Paulo está começa a quebrar. E aonde é que Paulo está? Dentro do barco, no porão, doente e jejuando. O capitão vai olhar para o sargento, para o tenente, para aqueles que estão e vão dizer, iremos morrer. Os marinheiros vão até o fundo do barco e vão até Paulo e vão dizer, Paulo, nós iremos morrer. Paulo está doente, mas está jejuando. Me fala que alguém doente pode jejuar? Me fala se alguém doente consegue, dependendo da doença, vir à igreja? E Paulo vai dizer assim, o Senhor me visitou. E os 275 tripulantes que estão aqui não vão morrer. Passam segundos. O barco quebra todo, mas os tripulantes eles chegam vivos em Malta. O que eu quero te dizer com isso? Talvez 2025, você está como Paulo, Senhor, eu passei naufrágio, passei dificuldade,
Senhor, eu não deveria estar enfrentando o que eu enfrentei, mas o que você não sabia, que se você não tivesse nesse barco, a tua família não suportaria as guerras que enfrentou. Ah, não, você não deu glória a Deus. Levanta a tua mão. Essa luta que você enfrenta, a dificuldade que você passou em 2025, diz: Deus, porque eu enfrentei tanta luta, tanta dificuldade, porque se você não tivesse no barco, alguém pagaria até com a vida. Foi por sua causa que o barco quebrou, mas todos se salvaram. Foi por sua causa. Ai, meu Deus. Tem coisa que Deus não vai te explicar. Tem coisa que Ele vai te colocar. E esse pai está lá conversando, chorando. De repente chega a notícia. É aqueles mensageiros do diabo. Aqui Jesus, pode parar, o menino está se dando como morto. Parece que está morto. O texto vai dizer que eles vão dizer: o menino está como morto, mas o menino não está morto. Parece estar morto, mas não está morto. Eu acredito que o pai do menino cai o semblante. Jesus está olhando a situação e diz: filho, está todo mundo dizendo que 2025 não foi um ano bom. Está todo mundo dizendo que 2025 foi mais provação do que a mão de Deus ao teu favor. Mas aquilo que o homem denuncia não é aquilo que o céu pronunciou. Pastora, mas por que eu estou passando tudo isso? Sabe o que eu fico pensando? É como se Jesus está dizendo: se eu não te anestesiasse, você não suportaria o que você suportou 2025. Eu fiz uma cirurgia, quase morri. Uma cirurgia de 1 hora, 4h30. Anestesia geral. Quem já passou por situações assim, eu fico imaginando. Se um médico abrisse meus olhos e disse: minha filha, aqui, você rompeu uma veia que não poderia, e ela é uma das principais do coração, olha, porque estava pingando sangue. E eu falei assim: doutor, pelo amor de Deus, põe alguma coisa. Pega. Você nem vê. Sabe por quê? Que tem muita coisa que você não viu, porque Deus estava trabalhando de dentro para fora. Foi de dentro para fora. Ele anestesiou você para te dizer. Está todo mundo dizendo, não dá graças a Deus, nada aconteceu. Deus está dizendo: eu te anestesiei para trabalhar de dentro para fora na tua vida. É de dentro para fora. Se você estivesse vivo, você não aguentaria. Se Ele abrisse os seus olhos, você nem estaria na igreja. Aí está todo mundo dizendo. Aí Jesus olha e diz: eles não entenderam. É por isso que você não entende. Parece que tudo deu errado. Eu vou fazer culto de gratidão para quê? E Deus está te dizendo: não, eu só anestesiei para tocar em lugares. Sabe, essa luta que você enfrentou não foi à toa. Você só suportou porque Ele te anestesiou. Quando acaba tudo, Jesus olha assim. Jesus gosta de ouvir as más notícias sobre nós. Diz: manda chamar o menino. Vai embora para tua casa. Ah, não. Vai embora para tua casa. Eu fecho o ciclo. E ano que vem, 2026, a casa do Abba está de pé. A casa do Abba está de pé. A igreja está de pé. Porque aquele que começou a obra vai terminar. Fica de pé. Percebo que o ordinário é o teu extraordinário, a tanta excelência. Sabe aquela música de dentro para fora, sabe? Feche seus olhos. Meu tempo já acabou. Eu quero fazer para você a mesma pergunta que Jesus fez para aquele pai: quanto tempo tem que você desacreditou daquilo que Deus tem para a tua vida? Quanto tempo tem que você não está entendendo nada que aconteceu na sua história? Quanto tempo tem que o sorriso foi embora e a angústia tem tomado conta da sua vida?
Quanto tempo tem? Você está aqui rindo para todo mundo, mas aqui dentro existem incógnitas que ainda não foram resolvidas. Quanto tempo tem? Senhor, a minha vida esse ano não foi boa. Passei lutas terríveis. E eu não vi nada acontecer. Deus está te dizendo, eu ainda não perdi o controle da sua história. Você não é um derrotado. Você não é o que as pessoas disseram ao seu respeito. Você não é. Para de se culpar, vai. Para cantar a súria. Senhor, eu errei. Ele sabe que a gente é fraco. Mas você tem uma semente dentro de você. Talvez você não galgou todos os lugares que você colocou em 2025. Mas a gratidão ao Senhor faz você reconhecer que Ele te manteve vivo. Ele te manteve vivo. Ele te manteve vivo. Vem para a igreja arrastando, mas está vivo. Cantou aquilo que ainda não é uma realidade. Proclamou aquilo que está suspirando a alma. E Ele está dizendo, eu te anestesiei. Quanto tempo tem? Um coração grato ao Senhor consegue contar a sua própria história. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Aperta ela no teu peito. Mandarai a súria. A obra de Deus, o propósito de Deus não é te deixar feliz. A obra de Deus é que Ele cumpra a vontade dEle. Quem diria que a minha amiga ia perder o pai, a mãe? E ela com lágrimas nos olhos e disse, Deus cumpriu o propósito que Ele tinha. É difícil viver o propósito de Deus. Você tem que ter muita bagagem para entender o que os céus têm para nós. Eu quero que você ponha a mão. Você consegue sentir o teu coração batendo? Eu não quero que você fale nada, só os meninos vão cantar. Quanto tempo tem? Urimandarai a súria. Eu sinto teu Quanto tempo tem? soprar. Que a lágrima tem sido maior A tua do que a glória vontade se de viver o novo de manifestar. Deus. Quanto Eu tempo tem? posso ver o teu Que pessoas estão dando informação errada ao teu respeito. tomando conta Quanto do tempo tem? Que lugar. você acha que não é mais filho de Deus. E de braços Porque os naufrágios da vida parecem não querer te manter vivo. coração rendido em teu altar. Quanto tempo tem? Uma coisa Você perdeu te peço, a sua identidade pela insegurança. me transformar. Porque ninguém parece foi capaz de compreender De você. dentro pra fora, de dentro. E se você nessa noite nos vai, essa história é a minha. O meu Eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente. de dentro pra Será que dá para tirar a roupagem de armadura pra fora, e se derramar diante do Senhor? o meu ser. Chorar o que você não chorou esse ano. Entender que a tua luta não foi maior do que o amor dele pela tua vida. Que as dificuldades que você enfrentou não era a vingança de Deus, mas era o trabalhar cirúrgico do Pai para o amanhã da sua história. Estou Se tem alguém aqui, coração diz, Senhor, quanto tempo tem que eu mudei e eu preciso retornar de novo, ser o que eu era. Eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente, porque Ele te ama. Se você quiser chorar comigo no altar, saia do teu lugar, porque o coração aquebrantado não negará o Senhor, ó Deus. E às vezes o que a gente precisa o meu ser é um
A gente se tornou uma igreja tão forte que a gente não sabe mais chorar. Meu Deus. O tal de engolir choro tem sido uma realidade na nossa vida como cristão. A gente não sabe mais chorar diante do Senhor. Chorar. Deixa eu te falar. Esses 2 buraquinhos que você tem no olho aí não é enfeite para colocar remela, não. Ele é alívio quando a alma está pesada. Talvez o seu 2025 engoliu muito choro. Enquanto eles cantam o finalzinho, porque eu tenho que entregar. Se você quiser vir aqui apenas para chorar, para dizer: Deus, eu preciso retomar a minha vida no Senhor, voltar quem eu era. O altar é o melhor lugar. Pode cantar. Então vem, sem demora, vem. Você não precisa levar tudo Com sozinho. teu poder enche dentro de mim. Ainda tem gente de confiança para nos abraçar. Como fogo, Talvez você conheça alguém que está do teu lado precisando de um abraço. Sai do seu lugar e abraça. dentro de mim. Um abraço. Então vem, sem demora, vem. Com Talvez quem teu está do teu lado só quer um abraço. Para se sentir acolhida de novo. E como fogo em meus ossos dentro, em meu peito entre dentro de mim. E de dentro pra fora, e de dentro pra fora, e transforme o meu ser. E de dentro pra fora, e de dentro pra fora, e transforme o meu ser. Talvez quem está do teu lado só quer um abraço. Então vem, sem demora, vem. Você pode abraçar quem está aí do seu lado? Dentro de mim. Abrace. Abrace alguém. Fogo. Só abrace alguém. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada Olhe com mais ela. me satisfaz. Quanto tempo tem? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só queremos, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
ti, só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar e com... Deixa o teu rio fluir, até me consumir. Vem, beija-me com tua glória. 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 Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Vem, beija-me com tua glória. 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 Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Faz a
aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Amém. Às vezes Deus tem que paralisar um lado para agir em outro. Para muitos aqui, 2026 vai ser paralisado. Entenda isso e respeita isso. Que é para dentro que eu preciso fazer. Diz o Senhor, não terá muitos movimentos. Senhor, mas está todo mundo fazendo. Não é o caso de vocês. Enquanto o céu silenciar para essa casa 2026, vou revelar talentos que você nem imagina aqui dentro. Sabe para quê? Porque eu preciso trazer sua casa para perto. Eu preciso que a prosperidade que esteja aqui esteja lá. O Senhor diz assim, 2026, tempo de alinhamento. Que alinhamento espiritual? Não, alinhamento espiritual você já tem. Alinhamento. A sua casa com a casa que Deus confiou. Mas diz o Senhor, tempo de silêncio. Família vai sair tudo de perto. Mas será o melhor ano de prosperidade na vida de vocês. Senhor, faz por nós. Ele vai fazer. E para que você entenda que é Ele, diz o Senhor, até os mais íntimos se afastarão de vocês. Porque será Ele, não vai ser mérito da terra. Diz o Senhor, plantou a semente, regou e agora Ele precisa fazer crescer. E Ele vai. Tá todo mundo dizendo, lá, o filho tá morto, tá não. Sabe por quê? O reino de Deus não se cresce em tamanhos diferentes. Porque precisa ter nivelamento. E para que vocês governem essa casa, você precisa ter paz na sua. Em todas as áreas. E diz o Senhor, vou dar uma freada na tua vida. Não para te esconder, mas para te honrar. Diz o Senhor. Amém. Você pode adorar o nome do Senhor? Glória a Deus. Eu não vou deixar de fazer o que eu fiz. Cadê a menina dos envelopes? Traz para mim os envelopes aqui da igreja. Vai lá, gratidão. Não é o pastor que me pede não, viu? Eu tô avisando porque depois vocês pegam meu número do WhatsApp. Cadê? Pega rapidinho. Como eu sempre faço e fiz o ano passado. Todo último culto do ano, eu entrego uma oferta de gratidão pela vida dos meus filhos no altar do Senhor. Por aquilo que Ele tem feito. Eu achei interessante que lá na minha casa a gente faz leilão de bombom. Como é que fala? É amigo oculto, mas você tem que levar 20 contos. Nossa, Deus. Aí o último que ficar com a caixa de bombom ganha o dinheiro. E antes de ontem, meu filho está assim, mãe, eu preciso de R$500 para poder pagar a festa lá, porque o Felipe vai casar e eu não tenho. Eu falei assim, Jesus vai prover. Eu nem falei que eu podia, porque eu também não podia. Você não acredita que foi ele que ganhou? E eu vejo Deus nos detalhes. Ele está assim, eu senti de manhã que era eu que iria ganhar. Sabe o que é isso? É um coração grato. Você não gastou com medicamento. Deus guardou a sua casa. Gratidão também é oferta. Jesus, quando nasceu, os reis foram até ele e entregaram uma oferta de gratidão a Jesus. Como eu fiz o ano passado, e eu tenho certeza, querido, que Deus vai continuar honrando. Isso eu levo comigo, isso é um voto que eu fiz, que eu aprendi. Um voto de gratidão na virada do ano, uma oferta. Eu geralmente, se na minha casa eu tenho 4 meninas, agora tem 2 noras, eu dou um valor e eu entrego no altar do Senhor para que Deus possa abençoar o outro ano. Porque gratidão é fé.
Primeiro eu planto, para depois eu colher. E eu queria que você levantasse a sua mão. Senhor, eu fui grato ao Senhor esse ano, mas eu quero entregar a minha família o ano que vem. Você levante a sua mão, alguém vai entregar esse envelope. Cadê os diáconos daqui? Peguem aqui. Pastor, não tem um valor? Não, é o que você sentir no seu coração. É um valor que você entrega à sua família. Você coloca ali a sua esposa, o teu marido, a sua vida, o vir do casamento. Você não tem noção que Deus é capaz de fazer. Sabe por quê, querido? Porque dízimo repreende devorador, mas oferta traz prosperidade. Porque oferta tem a ver com gratidão. Eu queria que você continuasse com a sua mão. Pastor, eu não tenho, mas o Deus vai te dar. Todo mundo tem, querido. Você gasta aí um domingo, lá na minha casa é 150 conto um domingo. Você vai entregar. E você que pegou, pega seu envelope, coloca para cima, a gente vai orar. Você tem algo para oferecer ao Senhor pela sua vida. E voto não pode ser quebrado. Porque você faz um compromisso diante do Senhor. Mas Deus precisa de dinheiro? Não. Mas é aquilo que mais nos custa, é o nosso bolso. Não é verdade? Deus me abençoou tanto esse ano. Vocês não têm noção o que Deus faz na vida de alguém com um coração grato. Tem mais gente? Levante a sua mão. Não feche seu coração. Esse voto é do Senhor. E você vai entregar aqui na virada do ano. Entregando a sua vida 2026. Querido, dias são maus. Mas eu ainda acredito num Deus que vai nos guardar como Ele guardou os seus na terra de Gósen. Você vai colocar a tua família no altar do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor. Senhor, o melhor que temos diante do Senhor. Senhor, há votos aqui, porque foi um ano onde o Senhor nos guardou. Nós não perdemos os nossos. Por mais lutas que passamos, nós vimos as mãos de Deus sobre nós. Senhor, cada voto, Pai amado, levantado diante do Senhor para 2026, será uma realidade. Senhor querido, o Senhor tirará do nada e colocará sobre nós. Senhor querido, e a nossa casa, Senhor, comerá o melhor da terra. Senhor querido, e os ombrais da nossa casa estará guardado pelo sangue de Jesus. Senhor, guarda essa casa, a vida do pastor Verli, pastora Bruna, dos pastores, ó Pai, dessa casa. 2026 está chegando. Pai querido, estaremos aqui até que o Senhor venha. Se você aceitar, louve ao Senhor em nome de Jesus. Então vou levantar as minhas mãos de louvar, pois tudo que tenho é o aleluia. Vamos cantar assim para esperar as nossas crianças, vai. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Glória, 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 glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo. O Senhor é bom. Você pode dar um glória a Deus ou não? Glória a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus por toda a palavra semeada em nosso coração. E eu acredito que hoje Deus trouxe o tempo perfeito, o kairós dele para a tua vida. E restaurou aonde é que precisava restaurar. A partir do tempo em que foi. Eu estou muito feliz de ver tantos irmãos aqui dedicados a um tempo de agradecimento a Deus. Você poderia talvez emendar a festa no sítio. Talvez ainda tem muito pernil para continuar comendo. Muito chester, muito churrasco. Mas você decidiu estar aqui. Nós temos irmãos aqui. Igual o Robert perdeu o avô ontem, né, Robert? Como a amiga da pastora Sandra perdeu a mãe. Nós temos pessoas aqui no meio de nós. Parece que a gente veio só agradecer porque está tudo lindo e maravilhoso. E o Senhor nos mostrou
que mesmo em meio às dificuldades, nós estamos aqui para agradecer a Deus, e Ele mostra para nós que Ele é nosso Pai. Ontem, o Gilson, subindo um morro de carro, um carro parado, irmão, perdeu o controle, bateu de frente com ele e a família dele toda dentro do carro. A frente do carro está destroçada. Sabe o que ele está fazendo aqui? Agradecendo ao Senhor. Porque a provisão vai vir de Deus, a graça vai vir de Deus. Ontem teve livramento sobre a casa do nosso irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mesmo em meio às perdas, como o Robert teve, está aqui agradecendo a Deus, porque o vô dele cumpriu o propósito. Eu citei algumas pessoas aqui, eu não sei qual é o teu caso em específico, porque talvez eu não consegui ouvir todos ainda. Mas eu estou tão feliz de ver homens e mulheres dedicados a Jesus, e mesmo em meio às dificuldades, decidiram agradecer a Deus. A Natália falou com muita propriedade que a gratidão é a memória do coração. Se você consegue agradecer nessa noite, é porque Jesus está no teu coração. Você pode dar um glória a Deus e receber os nossos pequenos. Vem cá, crianças. Que lindo. Pode assentar aí. Hoje nós vamos ter uma cantata de Natal dos nossos kids. Abba Kids. Nossa, vocês estão lindos demais, gente. Quantas filas são, Carla? 3? Se der para dar um passinho para frente, para a gente tirar o só do negócio do olho de vocês, é só um passinho para frente. Tá ótimo. Mais um. Só Alice. Pode ficar, pode ficar. Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. Todos os dias na tua casa,
o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Pois o Senhor é o meu Deus forte. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode ficar de pé.